pelas informações, nosso Rogério Alves, chegando aí com as informações, o papai voltou. Bom, e aí, Varela? Cadê Varelão? Tá lanchando, tomando café. Bom, daqui a pouco também já estão pedindo aqui o nosso café, o leitinho, né? Vamos falar sério? Vou conversar agora com a advogada trabalhista do Aze e Torres Advogados Associados, doutora Ana Maria Santana. E qual é o assunto, como o Varela gosta de dizer, em voga, né? Nós vamos falar hoje sobre 13º salário. Quem tem direito, qual é o prazo, quais são os prazos, entre muitos assuntos que a gente vai debater a partir de agora. Doutora Ana Maria, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem contigo? Tudo jóia, graças a Deus. O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, é um salário a mais pago a todos os trabalhadores contratados por uma empresa sob o regime CLT, de acordo com a Lei 4.090/62. Então vamos direto ao assunto, né? Quem tem direito ao 13º salário, doutora? Pronto, como você bem disse, quem tem direito é quem é regido pela CLT. Então, todo empregado que tem registro na carteira e trabalhou com pelo menos 15 dias tem direito a receber o 13º salário. Ok, Varela? Bom, doutora, essas contratações temporárias que no final de ano o comércio contrata muita gente, como é que é a história do 10º nessa contratação por 90 dias? Veja só, o trabalho por experiência, o contrato temporário, assim como o outro contrato, é um trabalho com vínculo empregatício. Portanto, essa pessoa, como qualquer outra, tendo o seu registro, tem direito ao 13º. O que vai acontecer é que ele vai ser proporcional ao trabalho que ela realizou. Então, por exemplo, vou tentar exemplificar de uma forma bem didática. O 13º ele é calculado o valor do salário da pessoa dividido por 12, multiplicado pelo tempo em que ela trabalhou. Então, se ela trabalhou 3 meses, vai ser essa a multiplicação que vai ser realizada. Independentemente do tempo, ela vai ter direito. O que não vai acontecer é quando ela tiver menos de 15 dias. Aí, nesse caso, ela não tem direito a 13º. E sobre o prestador de serviço, aquele que não é CLT, que é um contrato que é feito entre duas partes ou mais, né? Ele tem direito? Não. Quem tem direito é quem tem registro na carteira. Quem é autônomo, freelancer, estagiário, não tem direito a 13º. Uma outra opção também que não tem direito é quando a pessoa é despedida por justa causa. Aí, nesse caso, se ela não recebeu anteriormente, né, o prazo, ela também não vai ter direito a 13º. Varela? Bom, doutora, pagamento por parte patronal. Hoje se faz em 2 parcelas. Confere? Perfeito. Isso. Então, agora, alguma categoria, porque eu estava lendo que 86 milhões de brasileiros vão receber o 10º. Agora, bilhões e bilhões serão derramados. Muita gente para pagar dívida, né? Aproveitar o 10º para quitar suas dívidas. E tem gente mais folgada que aproveita o 10º para curtir um Natal melhor. Confere, doutora? Com certeza. O 13º causa uma expectativa muito grande e tem um impacto até mesmo na economia, né? Porque a capacidade de consumo dessas pessoas no final do ano aumenta e isso faz com que bilhões sejam girados, né, no comércio principalmente. Então, com certeza, o 13º é uma gratificação que é esperada por todo e qualquer trabalhador. Agora, doutora Ana, com relação àquele que é aposentado, pensionista, o LOAS, BPC, essas pessoas têm direito? Tem, sim. Todo aposentado e pensionista do INSS e também aqueles que são afastados por acidente de trabalho ou por auxílio-doença. A única diferença vai ser como vai se dar o pagamento. O período de tempo em que a pessoa trabalhou, ela vai receber pela empresa. E o período em que ela está afastada, aí vai ficar pela entidade mesmo, pelo INSS. O antigo Bolsa Família, que virou agora Auxílio Brasil, é isso? Isso. Também tem direito? Não, aí já é diferente. É diferente? É.
Não é um auxílio por conta de um auxílio, por exemplo, maternidade ou uma aposentadoria por invalidez. Trata-se somente de um auxílio do governo. Não entra o 13º, não é calculado aí para essas pessoas. Agora, com relação, por exemplo, ao cálculo do 13º, eu queria que a senhora explicasse, porque eu realmente não entendo muito pouco sobre isso. Eu queria que a senhora explicasse como é que funciona esse cálculo, como é feito o cálculo do 13º salário. Pronto. Vamos imaginar de uma maneira bem simples, que uma pessoa receba R$3.000. Se ela recebe 3.000, esse valor vai ser multiplicado por 12, para se fazer uma média. Depois dessa multiplicação, se multiplica pelo tempo que ela trabalhou. Aí depois, na primeira parcela, ela vai receber 50% desse valor. Na segunda, acho que até as pessoas vão reconhecer isso, a segunda é sempre menor, porque na segunda tem as deduções do INSS, do imposto de renda. Então, é mais ou menos assim que é feito o cálculo. Claro que existem questões mais aprofundadas que o pessoal de contabilidade vai estar observando, em relação à hora extra, adicional de periculosidade, insalubridade, que tudo isso também vai ser integralizado no cálculo. Mas, de uma maneira simples, para que a população consiga entender, é o valor que você recebe multiplicado por 12, dividido pelo tempo que você trabalhou, dividido em 2 vezes, uma parcela até o dia 30 de novembro, e outra até o dia 20 de dezembro. Essa parte que eu queria entender melhor. Por exemplo, é feito o cálculo, como a senhora estava explicando, se multiplica o salário por 12, não é isso? Isso, dividido por 12. Dividido por 12. Multiplicado pelo tempo que você Multiplicado trabalhou. pelo tempo de serviço. Isso, pelos meses. Pelos meses trabalhados. Isso. Agora ficou claro para mim. Eu vou no intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua aqui essa entrevista. 8h43. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Estamos com a doutora Ana Maria Santana, advogada trabalhista do ASE Torres Advogados Associados. Varela. Doutora Ana, repare, na zona rural, na área doméstica, tem muito trabalho diarista. E muitas vezes o diarista cria vínculo empregatício. Por que isso acontece? Bom, Varela, o que acontece é o seguinte, diarista só pode trabalhar 2 dias na semana. Não é vínculo empregatício. Caso a pessoa passe a trabalhar mais de 2 dias, é na verdade o que se tem na prática, na realidade, que é o que é importante para o direito do trabalho, é realmente um vínculo. Aí, nesse caso, assim, acontece muito na zona rural, também na zona urbana, por uma questão mesmo de uma herança escravocrata que nós temos, de se explorar realmente essas pessoas e mascarar o que está acontecendo, se tratando como diarista, quando na verdade a pessoa se trata realmente de um empregado. Mas o que a gente tem hoje é que desde o sancionamento da lei, na época pela presidente Dilma Rousseff, se não me engano, é que diarista é aquela pessoa que trabalha 2 dias na semana. Caso isso seja cedido, aí nós temos na prática um vínculo empregatício que pode ser reconhecido na Justiça do Trabalho, com a consequência do reconhecimento de todos os direitos que são atinentes à pessoa que tem um vínculo de emprego. Doutora Ana, o trabalhador que paga pensão alimentícia, também ele tem a obrigação de pagar 13º para o alimentado? Na verdade, a pensão alimentícia não é uma aposentadoria, é uma pensão como a do INSS. Então, tem essa diferenciação. Não é a mesma coisa. Como, por exemplo, o auxílio maternidade, não. Porque o vínculo não é trabalhista. Mas, por exemplo, eu sou trabalhador CLT. Sim. Eu vou receber o 13º salário. Sim. Se por um acaso eu estiver pagando pensão alimentícia, também é descontado do 13º? Esse 13º é como eu falei do cálculo. Ele vai repercutir no geral, não naquele mês em específico. Deu para entender? Não. O 13º, ele vai ser calculado pelo todo o vínculo, né? Por todo o período. Sim. E Como a senhora explicou anteriormente. Exatamente. E essa pessoa ela vai estar recebendo e tendo um desconto da pensão alimentícia durante todo o período. Então não vai ser por conta do 13º, mas por conta de uma regra que já vem de todo o período de trabalho dele. Deu para compreender? Agora sim, quais são os prazos estabelecidos para o pagamento do 13º, primeira e a segunda parcelas? O pagamento tem que acontecer de fevereiro até novembro, até o dia 30 de novembro, da primeira parcela, e na segunda parcela até o dia 30 de dezembro. O que pode acontecer do empregador querer adiantar. Isso é possível, parcelar mais vezes não é. Mas se, por exemplo, ele decidir, eu não vou pagar a primeira parcela dia 20 porque eu não tenho caixa para isso, eu vou pagar tudo na segunda parcela. Sim. No caso, vou pagar integralmente. Sim. Ele pode ser punido por isso? Pode. Ele vai pagar multa, o Ministério do Trabalho e Emprego, com a fiscalização que eles já fazem, com certeza vão aplicar. Salvo engano, a multa é de pouco mais de R$170 por empregador. Por empregado. Isso. Certo. Varela?
Bom, doutora, aqui eu tenho um caso de um amigo meu. O piscineiro ia na casa dele 2 vezes por semana tratar da piscina, certo? Piscina. 2 vezes. Quando ele não quis mais o piscineiro foi para a justiça, com testemunhas de que ia lá mais vezes por semana. E ele terminou ter que fazer um acordo na Justiça do Trabalho. Nesse caso, quem é que está errado, doutora? Bom, eu não saberia dizer quem está certo ou errado porque não participei do processo. Mas, através do seu relato, o que aconteceu, me parece, é que não houve por parte do empregador, na verdade, do contratante, né? Já que ele era um prestador, trabalhava só 2 vezes por semana, as provas suficientes para estar demonstrando o que ele estava alegando. A outra parte trouxe essas testemunhas, não sei dizer se elas faltaram com a verdade ou não, e ele não conseguiu se desincumbir desse ônus, né, de fazer a contraprova, de dizer que, na verdade, ele trabalhava só esses 2 dias. Então, pelo seu relato, a consequência do que aconteceu, né, o final não foi correto, mas não sei como se deu no processo. Cabia à outra parte fazer essa contraprova, de trazer testemunhas e demonstrar que não havia subordinação, que não havia habitualidade no serviço, tudo isso para descaracterizar o vínculo empregatício. Isso não aconteceu e a outra parte conseguiu o reconhecimento e, por consequência, fazer um acordo, né? Na primeira parcela, se a gente perceber bem, claro que a gente percebe, né? A gente vê que é o valor cheio, não tem desconto. Isso. Né? O desconto ele é feito na segunda parcela. E algumas pessoas têm dúvidas com relação a quais são esses descontos, que é a pergunta que eu te faço. Quais são esses descontos que são legais dentro do pagamento do 13º salário? São 2 descontos, o INSS e o imposto de renda. Só? Somente. Estes descontos, eles levam em conta o valor do salário. Aí existe uma tabela com a porcentagem e a contabilidade faz essa comparação e faz a dedução. Certo. Varela? Bom, doutora, então existem trabalhadores que não recebem 13º. Por quê? Porque o vínculo ele pode ser trabalhista e pode não ser empregatício. Um vínculo de estágio, por exemplo, é um vínculo trabalhista, mas não é empregatício. E só quem tem direito ao 13º é quem tem carteira registrada, que tem vínculo empregatício. Então, autônomo, freelancer, estagiário, essas pessoas podem ter um vínculo de trabalho, mas não tem um vínculo empregatício e, portanto, não tem direito ao 13º. A senhora já explicou até, né, sobre a questão do pagamento que for feito em atraso por parte do empregador, que gera uma multa aí de R$170 e fração, 5 Isso. centavos, né, uma coisa assim. Que acho que são 60 UFIs, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, nós aqui na Rádio Sociedade já recebemos denúncias inúmeras de pessoas que ligaram para a gente, reclamando que não receberam o 13º do ano anterior. E o que a gente percebe muitas vezes é que essas empresas, elas têm vínculos com órgãos públicos, são várias, né? Hospitais, unidades de pronto atendimento, enfim. O que pode acontecer com essas empresas que têm um vínculo com órgãos públicos e deixaram de pagar o 13º? O que pode acontecer? Bom, 2 coisas podem acontecer. A primeira é a investigação pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a aplicação de multa. E a segunda é receber uma notificação de uma ação trabalhista por parte desse empregado que não recebeu. E aí a gente vai já ter uma aplicação aí da correção monetária, já que você bem disse que foi do ano anterior. Sim. Então já vai ter essa correção, a pessoa vai pagar a maior, para além da multa que ela já é devida. Vira uma né? caderneta de poupança para o empregado? Não existe Não, né? local melhor para se aplicar dinheiro do que num processo, porque a correção monetária e os juros são altos. Bem melhor do que a caderneta de poupança. É bem melhor que a caderneta de poupança. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua presença Eu aqui que no... agradeço. Muito obrigada pelo convite. E Varela? Doutora Ana Maria Santana, muito obrigado, Deus abençoe a senhora, parabéns e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Varela, foi um prazer. Bom, só corrigindo o que eu falei aqui, eu falei 60, não, são 160 UFIs, tá? O valor da multa que é pago para quem deixa de pagar o 13º, o melhor, não, deixa não, quem paga com atraso.
Conversamos aqui ao vivo, nos estúdios da Rádio Sociedade, com a doutora Ana Maria Santana, advogada trabalhista do ASE e Torres, advogados associados, falando sobre 13º salário. Fique de olho, hein, no seu 13º, porque é um direito seu, é o direito do trabalhador CLT, carteira assinada. Pessoa jurídica não tem direito, não, né? Não. Não, só para tirar qualquer dúvida. Jurídico não tem. Pessoa PJ, como a gente chama no popular, não recebe 13º salário. Vamos lá? Trânsito? Vamos lá.